RTV, a emissora do Sul e no coração do nosso povo. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Olá, querido amigo do Plantão do Imóvel. E nós temos uma grande oportunidade para você de Siderópolis. Atenção, você de Siderópolis. Apartamento de 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, sacada com churrasqueira a carvão. É isso mesmo. Vaga de estacionamento, 3 minutinhos do centro, todo reformadinho, pintado, com pisos maravilhosos, tá? Tudo para você. E esse apartamento é muito bem organizado, com playground para suas crianças e salão de festas, um lugar de muita paz. As condições de pagamento financia pelo programa Minha Casa Minha Vida. Entre em contato e essa oportunidade você só encontra aqui no Plantão do Imóvel, RTV Canal 19. O telefone está na tela. Ligue e agende uma visita, será um prazer te atender. Olá, querido amigo do Plantão do Imóvel. Vou trazer uma oportunidade hoje para você sensacional. Você quer morar a 5 minutos do centro de Criciúma? Asfalto na frente, área verde do lado da sua casa, tranquilidade, paz. Tem também escola, posto de saúde, são casas multifamiliar, 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, excelente para você e sua família. Para você que tem um apartamento e quer trocar por uma casa, esta é a oportunidade. Outra coisa, as condições de pagamento, você pode dar 30% de entrada e o restante em até 120 vezes no boleto. É isso mesmo, aceitamos teu carro como parte de entrada, tá? E essa oportunidade você só encontra aqui no Plantão do Imóvel, RTV Canal 19. O telefone está na telinha. Entre em contato e agenda uma visita, será uma honra te atender. Olá, querido amigo do Plantão do Imóvel. E o corretor Wellington com mais uma oportunidade para você. Nós temos esta casa no bairro Buenos Aires, para quem não conhece, ao ladinho da linha Batista, uma casa com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, temos uma área de serviço e uma sacada. Ah, outra coisa, nós temos um jardim privativo, é coisa linda, tá? Esta casa eu tenho condição de pagamento especial para você. 30% no ato e o restante em 120 vezes no boleto. É isso mesmo. E você que tem um apartamento, aceita o seu apartamento como troca. Entre em contato, aqui está o número na telinha. Entre em contato, vamos agendar uma visita e essa oportunidade você só encontra aqui no Plantão do Imóvel. RTV Canal 19 para você. Olá, querido amigo do Plantão do Imóvel. E hoje nós vamos para Siderópolis, na Vila São Jorge, com uma casa top para você. Esta casa tem 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, mais 2 banheiros, garagem, área gourmet e são 142 metros de área construída. E as condições de pagamento? 30% no ato, o restante em 120 vezes no boleto. Aceitamos seu automóvel, seu imóvel em troca. Quer saber mais? Entre em contato, o telefone está na telinha, agende uma visita e essa promoção você só encontra aqui no Plantão do Imóvel, RTV Canal 19 para você. Olá, sou Célio Bolan e você está na RTV
Canal 19, com o programa Democracia em Dia. Hoje estamos com a doutora Gabriela Schelp. A Gabriela, ela é especialista em direito eleitoral, direito legislativo, direito partidário. Ela é uma pessoa especial nessa área, com um vasto conhecimento. E a Gabriela, a gente já tem uma convivência de muito tempo. Então, é uma das pessoas que eu sempre indico para os partidos interessados em pessoas que tenham conhecimento e vai te dar tranquilidade. A Gabriela também participa da Mulherada da Política. Gabi, o que é isso? Como é que está funcionando? Então, vamos lá. Primeira coisa, uma das melhores coisas que a gente tem na política é fazer amigos, né? E o Célio realmente é um amigo que veio da política e que é um presente. Então a gente fica muito feliz porque as pessoas acham que criminalizam muito a política, acham que ninguém que está envolvido com política presta, mas tem muita gente muito legal e que nos mostra que a política vale a pena. O movimento Vamos Mulherar a Política. Ele surgiu de uma discussão. Nós estávamos pensando em fazer um evento e uma pessoa da nossa equipe falou assim: mas qual é o nosso objetivo? A gente quer o quê? A gente quer mulherar a política? E aí todo mundo achou muito legal e surgiu o movimento Vamos Mulherar a Política. O que é que ele faz? Nós temos encontros anuais, nós temos os grupos, nós temos os atendimentos às mulheres. Então a gente lida com todos os aspectos, desde as assessorias até efetivamente as candidatas, as detentoras de cargos eletivos. Então cada uma tem as suas necessidades. Lá a gente vai lidar com a mulher que já está na política ou a mulher que quer ingressar na política. Porque a gente vai ajudar ela com capacitação, a gente vai ajudar ela a alocar ela adequadamente na política, a gente vai dar a estrutura que ela precisa, desde conhecimento até o auxílio que a mulher precisa mais carinhoso, né? De ser o braço quando ela precisa de força para trabalhar e também de ser o abraço quando ela precisa de um resguardo. Então, o movimento ele traz muito essa característica, desde o acolhimento até a força-tarefa. Gabriela, eu vi um termo que tu usa muito durante as tuas consultorias, que é idiota proativo. Isso me chamou a atenção. Conta pra gente, então. Então, quando a gente chega numa equipe, né, vamos fazer uma primeira conversa com a equipe de um candidato ou de um partido. E aí já tem mais ou menos posicionado quem é do marketing, quem é que vai participar com a gente do jurídico, ou se não tem ninguém no jurídico, na parte de estratégia, na parte de mobilização, cada um tem o seu papel. E aí tem aquele que é o cara que resolve tudo. É o que dá conta de tudo, é o que sabe tudo, é o que dá jeito em tudo. E esse que é, assim, extremamente proativo, que é o que tem opinião de tudo, que sabe que acha que comanda tudo, esse a gente chama de idiota proativo. Porque a probabilidade de ele fazer algo que vai dar muito errado é gigante. Então, ele é o cara que não escuta ninguém, que ele diz, deixa que eu resolvo. Eu sei o que eu estou fazendo, não preciso da tua opinião. E aí, esse a gente chama de idiota proativo, porque... Sabe aquela situação que tu vai receber a notificação ou da Polícia Federal ou da Justiça Eleitoral e tu já vai saber para que lado olhar da campanha porque o idiota proativo fez alguma coisa que não devia? Faz sentido, faz sentido. Conheço alguns agora, dentro da tua definição, já me lembrei de alguns. Direito legislativo, direito eleitoral, que a Gabi, eu ia falar Gabi, mas que a Gabriela... Quais as fontes são permitidas para uso de campanha, Gabriela? Então, vamos lá, né? Doações de pessoas físicas? Isso. A gente tem algumas formas de arrecadação de dinheiro para as campanhas. A primeira coisa que a gente deixa muito claro, as pessoas acham que não vai dinheiro numa campanha eleitoral. Vai muito dinheiro, tá? Essa história de que
Ah, mas a gente vota de graça, a gente não ganha nada para votar. A democracia custa caro. Para tu seres visto, para tu conquistar o voto de alguém, custou muito. Então, cada voto custa muito. A gente tem desde material de campanha, equipe trabalhando, rádio, TV, internet, patrocínio na internet, né, tráfego pago, enfim, a gente tem muita coisa, é muito dinheiro que vai. Para isso, a gente precisa arrecadar. Então nós temos, primeira coisa, né, que mudou de 2015 para cá, é que não pode entrar absolutamente nenhum dinheiro de pessoa jurídica. Então a gente não tem financiamentos de campanha por pessoas jurídicas, nem por órgãos públicos e nem por pessoas que se equiparam, pessoas físicas que se equiparam à pessoa jurídica. Então, por exemplo, os que são concessionários de serviço público. A gente não imagina, por exemplo, tu me diz, eu vou doar dinheiro para tua campanha, mas tu é taxista, pessoa física. Teoricamente, uma pessoa física pode doar, mas ele presta um serviço público, então ele não vai poder doar, porque ele faz parte de uma concessão de serviço público. Numa cidade a gente tem muito problema, por exemplo, o Rio de Janeiro. Né? O pessoal é ambulante, mas é registrado lá no seu CPF, na prefeitura, ou tem um quiosque. A gente tem muito desses problemas em cidades litorâneas. Esses não podem doar dinheiro para a campanha, apesar de ser pessoa física. Então, o dinheiro da campanha, ele vem doações de pessoas físicas, doações de pessoas físicas, venda de produtos, bens, né? Então eu vou vender camisetas para arrecadar dinheiro para minha campanha, eu vou vender balde de pipoca com o logo do partido para arrecadar dinheiro para a campanha. Então eu posso mas sim classifica como recursos próprios. Vender produto, mas eu também posso ter a arrecadação por recursos próprios, onde eu coloco dinheiro na minha própria campanha. Todas essas vendas de produtos vai ser o partido que vai vender. Né? Ou a própria, o CNPJ de campanha também vai vender dinheiro, então, vai vender produtos para arrecadar dinheiro. Então aí a gente já tem três, né? Pessoas físicas, venda de produtos, e a gente tem o autofinanciamento, que é quando eu mesmo coloco recurso na minha campanha, tá? Tudo isso tem limite, não é assim que pode entrar dinheiro na campanha de qualquer jeito. E a forma mais comum que a gente tem hoje de financiamento de campanha é o fundo eleitoral. Né? E o fundo partidário. Esses são os maiores valores de dinheiro que a gente tem hoje circulando nas campanhas eleitorais, são sim de financiamento público. Então, tá certo. A arrecadação, ela precisa seguir uma regra. Esse valor que tem que ter o quê? CNPJ da campanha, conta bancária, isso, origem. Então, o pessoal que fala para mim assim, quando a gente fala, uma das primeiras perguntas que eu falo, quem é o teu contador de campanha? Um amigo meu vai fazer. A contabilidade eleitoral ela é extremamente complexa, assim como o jurídico eleitoral também é extremamente complexo. E os dois têm que andar em conjunto. Por quê? Porque eu não posso nem ter... Numa campanha, normalmente, a gente abre, no mínimo, 3 contas bancárias. Porque a gente vai ter a de recursos próprios, a gente vai ter a de fundo eleitoral, a gente vai ter de outros recursos, a gente vai ter, por exemplo, se é uma mulher que vai ter do fundo das mulheres, se é indígena que vai ter do fundo dos indígenas, se é negro vai ter do fundo, né, dos negros, pardos, enfim. Então a gente vai ter inúmeras contas de campanha, fundo eleitoral, fundo partidário, e vai ter de outros recursos além dessas outras classificações. Então a gente não pode ter nenhum gasto de campanha e nenhuma arrecadação sem ter um CNPJ de campanha, uma conta aberta. À exceção da arrecadação por vaquinha eletrônica, que é o crowdfunding, que é o nome correto, né? A arrecadação coletiva, a vaquinha eletrônica. E que essa a gente já pode começar a arrecadar desde antes. Já na pré-campanha a gente já pode começar a arrecadar verbas através do financiamento coletivo, mas esse dinheiro vai ficar lá na empresa que está arrecadando. Então as pessoas acham que vão arrecadar e que já vão começar a usar. Não, elas vão arrecadar durante a pré-campanha e durante a campanha, mas só vão poder usar depois de registrada a candidatura, emitido o CNPJ, aberta a conta, e aí sim a empresa pode transferir o dinheiro para a conta de campanha e pode ser utilizado. Se ele não for, hoje ele é pré-candidato, se ele não for candidato,
Esse dinheiro tem que ser devolvido para... Vai ser devolvido à todos os empresa. A doadores? empresa é responsável por fazer a devolução para cada um dos doadores. Para cada um dos doadores. Interessante. É. Isso é muito... tem um limite de doação? Então, De gasto ou de gastos, vamos dizer assim. cada cargo tem um teto de gasto. Né? Então, todo ano, o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar uma lista de teto de gastos por cargos e, agora, como é eleição geral, por estados. Quando é eleição municipal, por cidade, por cargo, por cidade. Que é feito um cálculo com base no número de eleitores. Então, quando a Justiça Eleitoral fecha o seu cadastro, ela consegue fazer esse cálculo de gastos. E aí a gente vai ter o teto por cargo e por estado agora. E aí, dentro desse cálculo, a gente tem limites específicos, né? Então, a gente tem limite específico para autofinanciamento, limite específico para gasto com pessoal. Então, a gente tem limites para cada tipo de gasto que a gente vai ter. E isso tem que ir sendo contabilizado durante a campanha, porque toda vez que a gente ultrapassa um teto, por exemplo, a gente vai ter uma multa de 100% sobre o valor ultrapassado para recolher para a Justiça Eleitoral. Então, não é um bom negócio, né? E tem sido comum isso? Às vezes passar o limite? Ultrapassar o teto tem. Vocês estão toda hora dando observação. A gente tem que estar sempre controlando, porque quem não tem esse controle não vai conseguindo acompanhar isso durante a campanha, ou deixa para fechar as contas só lá no final, não tem esse acompanhamento diário das prestações de contas, dos gastos de campanha e das arrecadações, vai ter uma surpresa muito desagradável no final, porque não fez conta. Isso aí é uma das ações que tu faz. Tu fica controlando. A gente fica sempre. controlando junto com a contabilidade, a gente controla todos os contratos, todos os gastos e todas as arrecadações. Além de toda a propaganda eleitoral e das ações judiciais também, né? E ainda a gente tem que estar acompanhando o marketing, né? Com toda a parte de estratégia, porque o jurídico não pode ter uma estratégia diferente do marketing e diferente da contabilidade. Porque a gente não pode fazer transmitir, a gente tem que lembrar que tudo isso é público, né? Existe um site que é o Divulga Can de Contas. Todos os nossos gastos, todas as nossas arrecadações estão lá ao vivo, né? Para o público, a cores. Então a gente não pode fazer, por exemplo, uma estratégia de marketing de uma campanha austera, uma campanha toda franciscana, sem grandes gastos, uma campanha pobrezinha, e aí quando a gente vai abrir lá os gastos, está lá arrecadação, um monte de gasto, está lá público. Então, a estratégia de contabilidade tem que estar aliada com a estratégia de marketing e com o jurídico. Então, isso tudo tem que andar junto. Então, esse trabalho que tu fazes também de direito eleitoral, no final, ele engloba também até as estratégias. Sim, essa é a primeira, na verdade. Antes de a gente colocar a mão em qualquer atitude jurídica, a gente tem que fazer a estratégia. Porque a gente vai ter que seguir a mesma linha, tendo algumas poucas variáveis desde a pré-campanha. Então a gente tem que construir a narrativa daquele candidato e ele se manter fiel àquela narrativa. São 45 dias de campanha, às vezes nem isso. Né? Começa em 16 de agosto a campanha. Se a gente não utilizar a pré-campanha para fazer esse desenho, ficar 45 dias em tentativa e erro, acabou a campanha. E a gente não teve resultado. Então, a gente precisa, o primeiro passo é desenhar a estratégia e ir desenvolvendo o resto através disso. Não sai daí, que já voltamos com o programa Democracia em Dia na RTV Canal 19. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. É pra todo sul, esporte, cultura, informação. RTV, a emissora do sul e no coração do nosso povo. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar.
Olá, querido amigo. Aqui é o corretor Wellington com mais uma grande oportunidade para você. Apartamentos eu tenho de 2 e 3 dormitórios no Cidade Universitária, ali pertinho da Unesc, 700 metros da Unesc. Nós temos garagem coberta, playground, campinho de futebol, apartamentos com sacada. Maravilha! Para você que quer investir, alugar, tá ali os apartamentos. Para você que quer morar, entre em contato comigo e as condições de pagamento. Você pode dar uma entrada e financiar o restante via banco pelo programa Minha Casa Minha Vida. E essa oportunidade você só encontra aqui no Plantão do Imóvel RTV Canal 19. O telefone está embaixo. Entre em contato comigo e agende uma visita. Para você que procura um ponto comercial no centro de Criciúma, de excelente qualidade para seu escritório ou até mesmo na área da saúde, temos uma opção na Rua Anita Garibaldi, perto do Combo Atacadista. Salas amplas, totalmente reformadas. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Uma ótima oportunidade para você no bairro São Simão, uma casa ampla para morar ou investir totalmente reformada. O imóvel conta com 2 construções no terreno, podendo fazer até 5 kitnets para aluguel, uma grande oportunidade de investimento. Condições facilitadas. Este imóvel está disponível para aluguel ou venda. Agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Excelente oportunidade para você! Kitnets Container no bairro Ana Maria. Ótima localização ao lado da Via Rápida. Totalmente mobiliada. Dormitório, cozinha, banheiro, deck privativo e churrasqueira. Todas essas vantagens com preço promocional a partir de R$ 1.200 mensais. Essas ofertas você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Excelente oportunidade para você. Kitnets Container no bairro Buenos Aires, perto da área industrial, a 5 minutos da Próspera. Totalmente mobiliada, 1 ou 2 dormitórios, cozinha, banheiro, deck privativo e churrasqueira. Todas essas vantagens com preço promocional a partir de R$ 1.200 mensais. Essas ofertas você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Voltamos com o programa Democracia em Dia, RTV Canal 19. Gabriela Schelp, estrategista de campanha. Olha quantas tarefas, quantas funções que essa especialista tem que fazer. E o controle e o cuidado na entrega desse trabalho. A verba eleitoral pode ser usada ligadas diretamente à campanha como esse dinheiro todo, produção de material gráfico. Eu citei algum para ver se te lembrar. Sabe que no feriado eu sentei com um coordenador de campanha para a gente começar a elencar os gastos, né? A lista não acabava mais. Mas assim, a gente tem gasto com redes sociais, a gente tem gasto com pessoal, né? Vai ter panfletagem, vai ter coordenadores. Dependendo do tamanho da campanha, a gente tem aí uma média de 100 funcionários trabalhando numa campanha. Eu tenho uma campanha para deputado federal no Mato Grosso, que só a parte de redes sociais são 68 pessoas. Então, varia de acordo com a abrangência. Quanto maior a campanha, mais gente vai ter trabalhando. Mas então a gente tem toda a equipe de redes sociais, a gente tem toda a equipe de mobilização, a gente tem toda a equipe que vai cuidar, por exemplo, de armazenamento de materiais, produção de materiais, distribuição de materiais, porque a gente tem que ter controle da distribuição. Então vai ter toda a equipe que vai criar a parte de estratégia, vai ter equipe de contabilidade, equipe de jurídico,
É muita gente. A gente vai ter alimentação, vai ter material de campanha, vai ter comitê, material gráfico. Transporte também? Transporte, em muitas situações, Tudo isso tem que ser comprovado. Por exemplo, tudo comprovado. Agora, em eleições municipais a gente não vê muito, mas em eleições gerais, que a gente mais vê frete, avião sendo fretado, helicópteros sendo fretados, porque a gente precisa deslocar esses candidatos com muita frequência entre estados ou entre interior do estado e capital, e às vezes não dá de fazer. A gente tem que estar lá fazendo campanha no interior do estado e aí tem um debate no dia seguinte. Não vai dar tempo de chegar, a gente vai ter que mandar ele de avião, a gente vai ter que fretar um helicóptero, algo nesse sentido. Produção de vídeo, jingle. Produção de vídeo, jingle, a gente só não tem mais carro de som, mas vai ter produção de vídeo. A gente tem hoje aí inúmeros jingles, né? A gente não tem mais um jingle durante a campanha, a gente tem uma trilha sonora durante a campanha, né? Porque a gente vai ter um jingle para cada situação, a gente vai ter programa de TV e rádio. É coisa assim que é realmente muita coisa. O tipo de material específico para cada localidade. Então, às vezes, determinada localidade tem uma necessidade muito específica. Às vezes a gente vai produzir um material específico para aquela localidade com as pautas e necessidades ou um público muito específico. Então a gente vai produzir um material específico para mulheres. A gente vai produzir um material específico para católicos. Material específico para... Então a gente microgerencia as campanhas dentro de uma campanha inteira, né? Quem chama atenção ou tem interesse de conhecer contigo, Gabriela, o impulsionamento agora com as redes sociais. O que é permitido se fazer na internet e o que não é permitido? A gente tem duas modalidades muito diferentes aí, né? O impulsionar, que é apertar naquele botãozinho ali para impulsionar, isso não vai dar certo, né? Para pessoas, para cargos públicos, a gente tem muita restrição. Então a gente tem restrições, assim, primeiro um cadastro muito rígido que precisa ser feito, onde a pessoa tem que ter um site. Então, normalmente os políticos já têm um cadastro permanente lá feito, não fazem um cadastro durante a campanha, porque só esse cadastro pode levar um tempo que vai nos tirar de poder fazer uma movimentação. E aí a nossa melhor vantagem é fazer o que a gente chama de tráfego pago. Tá? Então, no lugar de fazer esse simples apertar num botãozinho, que a gente vai ter bloqueios, porque vai dizer que é conteúdo político, não vai passar, a gente vai precisar fazer um cadastro, a gente vai precisar ter uma certificação, um rótulo que a gente chama, né? Então toda movimentação política que é paga na internet, ela recebe um rótulo com o CPF ou o CNPJ de quem está pagando, por quanto tempo e o valor que está sendo pago. Então todo o tráfego pago ou o impulsionamento ele vai receber. Para ter esse rótulo, demanda uma série de coisas. Então, o tráfego pago hoje é um dos nossos maiores gastos de campanha. É sim no tráfego pago, é na movimentação de postagens na internet, mas ela tem que ser muito bem pensada. A gente tem estratégias específicas e a gente tem agências que trabalham especificamente para a estratégia de rede social. Então, hoje, dentro das campanhas, normalmente a gente tem a estratégia física e a gente tem a estratégia de rede social. São completamente distintas. Esse dinheiro pode ser tratado como recurso pessoal? E o que acontece quando... O que pode acontecer se eles fizerem uso pessoal? Tipo estética, alguém tinha me falado que usava dinheiro até para... A gente teve uma cassação aí de uma deputada federal que foi cassada por usar o dinheiro do fundo eleitoral para fazer harmonização facial. Né? Foi mantida a decisão, inclusive, pelo TSE. Sim, a gente não pode ter um desvio de finalidade do dinheiro público. Ele é dinheiro público, né? E ele tem que ser prestado contas e o uso indevido dele vai ser cobrado pela Advocacia Geral da União, vai ter execução, vai ter penhora, vai ter... Então, o não utilizar adequadamente tem condenações de devoluções de valores. E os valores, dependendo, não são baixos. E aí realmente fica bem complicado. O que acontece é que na rede social os pagamentos para trânsito das publicações na internet, para pagamento de propaganda eleitoral na internet, só pode ser pago por partido candidato ou coligação, tá? Ou a federação.
mas a pessoa física. Então eu apoio o meu candidato. Eu pego uma propaganda dele e eu resolvo impulsionar aquela propaganda. Eu pagando. Não pode acontecer. Né? Esse pagamento é indevido. Então não é só utilizar o dinheiro público indevidamente, mas também é usar dinheiro que não pode, ainda que seja um dinheiro lícito, mas esse dinheiro não pode ser utilizado para pagar determinadas coisas. Então o que eu vou ter que fazer eu vou ter que doar dinheiro para a tua campanha, e aí esse dinheiro estando dentro da campanha eu posso utilizar ele, eu, candidato, pagar com o meu CNPJ de campanha, pagar esse impulsionamento. E Gabriela, e tu acha que todos os candidatos têm esse tipo de cuidado? Por isso que a gente tem um monte de condenação de devolução de valores. Eu digo que a utilização do fundo eleitoral uma maravilha para as campanhas, mas é pior que o Serasa. A gente tem muito mais gente saindo endividada das campanhas aí pela utilização indevida de fundo público do que antes de entrar. Eu tive candidato que o pessoal recebe o dinheiro público, vai no caixa, saca e foi para Gramado viajar com o dinheiro público. Entende? Outro que disse, gente, né, tá faltando aqui 6 mil pra gente fechar as contas. E, eu saquei, tá lá em casa, não vou devolver. Mas a Justiça Eleitoral vai cobrar. E vai cobrar, e eu brinco que os juros da Justiça Eleitoral é juros de agiota. Né? Ela cobra e, por exemplo, a gente teve uma situação aí de uma condenação de 44 mil reais, que foi feito, a gente fez o cálculo essa semana, já tá em 100 mil. Vai parcelar em 70 vezes, podia ter comprado, né, inúmeras coisas. Vai pagar em 70 vezes, o valor, ao final das 70 vezes, vai chegar aí a quase 300 mil, com juros. Então, não vale a pena pegar esse dinheiro, não vale a pena usar indevidamente esse dinheiro. Vale a pena pegar o dinheiro do fundo eleitoral se tu souberes usar e tiver uma boa assessoria para isso. Caso contrário, a probabilidade de tu ter que devolver esse dinheiro é gigante. E é esse tipo de trabalho que tu faz. Exatamente. Esse cuidado que tem, esse zelo com dinheiro público dentro de uma campanha. Que são os maiores valores que circulam dentro de uma campanha. Inclusive, quando a gente faz um contrato, a gente faz... É diferente um contrato quando entra dinheiro público e quando não entra. Porque a diferença no trato de uma prestação de contas que tem dinheiro público é muito maior. Existe ainda Caixa 2, pago por fora? Olha, lá nos ilícitos eleitorais tá. Inclusive, né, tá criminalizado o Caixa 2 hoje. Não é mais, antes a gente ficava enquadrando ele em outras situações. Hoje ele já está criminalizado. Mas sim, tem, né? Tem inúmeras facções dentro das eleições. Então, eu tenho uma campanha no Rio de Janeiro. E a gente passa tendo operações de órgãos públicos investigativos, Ministério Público, GAECO, enfim, por associações, por exemplo, máfias de propaganda eleitoral. Então são blogs, são páginas sociais que cobram fortunas aí para ficar vangloriando, fazendo propaganda indireta para candidato A, candidato B. Então, em Santa Catarina isso ainda está muito light, apesar de que a gente já está vendo o crescimento disso, de financiamento de blogs e páginas sociais para fazer propaganda indireta, ou falar mal do outro, né? Isso. Vangloriar ou falar mal do outro. Mas em vários estados isso é uma máfia. Um candidato não consegue se candidatar se ele não financiar esse tipo de propaganda irregular. Eu não sei se foi no Nordeste que eu li, que eles pagavam as pessoas para intimidar os adversários. É raro, mas acontece muito. Isso é bem comum, isso não, né? Não é só... Assim, vamos lá. Tem pagamento desde para intimidar candidato, quanto pagamento para ficar na fila do banco, pagar pessoas para ficar nas filas dos bancos, das coisas, falando bem do candidato. É um tipo de propaganda. É um cabo eleitoral que não entrega, não é um panfleteiro, ele é um cabo eleitoral. E ele fica em locais estratégicos falando do seu candidato como se fosse a melhor pessoa da vida. Melhor amigo, best friend forever. Era comum até aqui em Criciúma, nos bares. Exatamente. Sempre E é eficaz, tá?
ainda é eficaz, porque a gente, claro, a rede social hoje toma muito conta da internet, mas determinados burburinhos que surgem em cidades que são muito específicas, que têm um modus operandi muito específico, a gente vai ter que combater com a vacina específica daquela própria localidade. E em determinadas cidades, a vacina específica é colocar fofoqueiros de plantão. Funciona. Não é o idiota. Esse não é o idiota, esse é o fofoqueiro contratado. São casos interessantes, né? Então, aqui a gente já teve 2. Viu? Cada um tem o seu papel na campanha. Todo mundo tem um papel. Eu me lembro muito de combustível distribuído irregularmente. Isso pode? Isso. Não pode, eu sei, mas... Na verdade, que a distribuição trazer? irregular, ela não pode acontecer. Mas a gente pode ter, sim... por exemplo, eu vou te contratar para fazeres campanha para mim. Então, eu vou te pagar um valor por mês e mais o combustível do teu carro. Isso é uma dor de cabeça do cão, para fins de prestação de contas. Então, eu vou ter que ter diário de bordo desse veículo. Eu vou ter que ter todo o controle de quilometragem desse veículo. Uma carreata hoje é a coisa mais desvantajosa que a gente tem. Tá? Para fazer uma carreata, eu preciso o controle de cada um dos veículos e controle de rodagem de cada um dos veículos e relatório de abastecimento de cada um dos veículos. E eu só posso abastecer veículo do proprietário. Então, por exemplo, se o meu carro não está no meu nome, eu não posso abastecer o teu veículo. Não vou poder prestar contas disso. E aí vai ser irregular. Tá? Então, hoje, essa questão do abastecimento é muito complicado. Então, normalmente, quando a gente vai fazer a contratação do cabo eleitoral, a gente já vai fechar um valor com ele que inclui tudo. E aí ele vai pagar o seu próprio combustível, vai ceder o seu veículo para colocar a propaganda eleitoral, mas a gente não vai fazer a contratação separada de combustível, porque vai ser muita dor de cabeça. Isso aí pode ser considerado um crime eleitoral? Pode... A distribuição de combustível? Qualquer distribuição de vantagem, seja uma promessa específica, ou seja, a concessão de algo, então dar, prometer, ceder algo em troca de voto. Então a gente precisa que a pessoa tenha uma vantagem pessoal e que seja em troca de voto. Isso é captação ilícita de voto, é a chamada compra de voto. E isso é crime. Gabriela, a propaganda eu escuto, leio, vejo, mas eu ainda não consegui caracterizar isso aí. Seria propaganda eleitoral antecipada. Mas a Gabriela vai responder para a gente depois do intervalo. Não sai daí que já voltamos com o programa Democracia em Dia na RTV Canal 19. RTV, a emissora do Sul e no coração do nosso povo. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Morar bem faz a diferença. Residencial Jardim dos Lírios. Ótima localização ao lado da Via Rápida, no bairro Ana Maria. Apartamento com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e vaga de estacionamento. E esse imóvel está disponível para aluguel. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Se
Se você procura uma sala comercial ampla com ótima localização, você encontrou. Localizada no edifício Portal das Flores, aqui no bairro São Luís, na Avenida Luiz Rosso. Uma área de crescente valorização e excelente visibilidade. Sala ampla com a opção de ampliação com um mezanino. Disponível para aluguel ou venda. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Olá, aqui é o corretor Wellington e eu estou muito feliz em trazer essa oportunidade para você. Eu estou aqui na Grande Santa Luzia, no Residencial Jardim União, com apartamentos de 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, vaga de estacionamento e as condições de pagamento. Você que sonha em sair do aluguel, paga aí aluguel de 900, 1.000, 1.200 por mês, eu tenho a oportunidade certa para você. Prestações a partir de R$600 e entrada a partir de R$1.000. É isso mesmo, R$1.000 de entrada e você para de rasgar dinheiro todos os meses. Entre em contato comigo, o telefone está aqui na telinha. Não tem sábado, não tem domingo, eu atendo você a qualquer horário e qualquer dia. Pode ser até feriado. Entre em contato, ligue ou mande o WhatsApp e vai ser um prazer atender você. Ô Rafinha, tu nos trouxe aqui do lado do Combo, no centro de Criciúma, e o que nós temos para apresentar para os nossos amigos? Então, telespectadores do Plantão do Imóvel, temos aqui um imóvel residencial com perfil comercial. Venha conhecer conosco. Este imóvel está localizado na rua Anita Garibaldi, possuindo 4 dormitórios com uma suíte master, closet, sala de estar e jantar, lavanderia, banheiro e área gourmet com pergolado e garagem para 4 carros. Todos seus cômodos são amplos, perfeitos para o seu escritório, consultório. Já com uma visão comercial, são 4 quartos, 3 banheiros, 2 salas enormes, uma cozinha que pode ser transformados em salas comerciais para o seu escritório. E em anexo a essa casa, nós temos esse pátio com este maravilhoso jardim. E as condições de pagamento, Rafinha? Fala aí pro povo. Então, Wellington, as condições de pagamento são especiais para você, telespectador do Plantão do Imóvel. Pegamos uma pequena entrada, o saldo pode ser feito parcelamento bancário. A gente pega também seu imóvel, seu automóvel como parte de pagamento. Ah, e lembrando, nós somos corretores 24 horas e 7 dias por semana. Não tem horário, não tem dia e não tem feriado para nós. Entre em contato, o telefone está na telinha e agendaremos uma visita e é um prazer atender você, não é, Rafinha? Com certeza, entre em contato. Wellington, o que temos para apresentar hoje para os nossos clientes? Maravilha! Hoje estamos aqui no Montevidéu, na Grande Santa Luzia, com uma casa espetacular, asfalto na frente, toda reformada. Venha conhecer conosco! Essa casa possui 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, toda muradinha, um pátio maravilhoso, o terreno bem alto. Essa casa também possui conforto do piso laminado. E a área de lazer, nós temos um grande espaço de terreno para você se divertir com suas crianças, com seu pet. Ah, e tem outra coisa, nós também temos árvores frutíferas. E a cereja do bolo, nós temos uma piscina. Que maravilha você tomando banho com seus filhos, com seus convidados, com seus amigos. Rafinha, e as condições de pagamento para os nossos amigos? Então, Wellington, essa casa tem uma condição muito especial. Ela pode ser financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida e, dependendo do seu cadastro, ela pode ser feita até sem entrada. Ou então, podemos parcelar a sua entrada. Pegamos também seu carro, seu imóvel como parte de pagamento. Ligue-nos e agende uma visita. Você que procura uma casa no Balneário Rincón com paz e sossego, vem comigo.
Uma casa de praia ampla, com varanda, 3 dormitórios, sala, com uma cozinha espaçosa, terreno com um espaço para construir uma edícula ou um espaço para brincar com as crianças. Para você que mora em apartamento e que tem uma qualidade de vida e morar na praia, tenho condições especiais para você, com uma pequena entrada, restante no boleto até 120 vezes, aceitamos seu carro, apartamento na negociação. Essa oportunidade você vai encontrar aqui no Plantão de Imóveis RTV, canal 19. Ficou interessado? Agende uma visita. Voltamos com o programa Democracia em Dia, RTV, canal 19. Gabriela, inteligência artificial. O que tu fala pra gente? Tem casos? O que tu espera agora com o uso do IA na campanha? A inteligência artificial ela é uma baita solução, mas ela também é um baita problema. Se a gente pegar aí as eleições mundiais que a gente teve, o nosso maior exemplo na América do uso de inteligência artificial foi a eleição argentina. Foi uma dor de cabeça gigante na eleição argentina a utilização indevida da inteligência artificial. E é muito difícil, em inúmeros casos, a olho nu, conseguir identificar. Eu vi gente morrendo de medo daqueles vídeos das crianças, a criança está brincando no pátio e chega o leão, ou chega um animal feroz ali, vai para cima da criança e um pai ou uma mãe resgata. Muita gente acreditando que aquilo não era inteligência artificial, que aquilo eram situações reais. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas, tá rodando muito vídeo de reforma de casa, pessoal achando que aquilo tudo é real, inteligência artificial. A gente tem muita dificuldade de distinção a olho nu do que é realidade e o que é realidade o que é realidade virtual, né? O que é artificialmente criado para parecer realidade. E esse é o problema. Por quê? Vamos dar um exemplo que viralizou o mundo. Papa com tênis da Nike, com jaqueta puffer, correntão. Essas fotos rodaram. Meios de comunicação famosos, tipo New York Times, The Post, fizeram postagens sobre o absurdo do Papa se portando daquele jeito. E era inteligência artificial. Então tu imagina numa campanha eleitoral que a gente tem a intenção de prejudicar o outro, né? A gente tem a intenção de nos vangloriar. Esse é o contexto, no fim das contas, eu preciso crescer e eu preciso derrubar o outro. Não é nada harmônico, né? Nem muito diplomático, mas é democrático, tá? Não é diplomático, mas é democrático. E esse, no fim das contas, porque na política não tem lugar para todo mundo. Para um entrar, tem que o outro cair. E esse é uma situação muito específica. E a utilização da inteligência artificial, se ela for para fins de agilizar um processo eleitoral, se ela for para fins de melhorias de um programa de rádio, um programa de TV, uma postagem na rede social, para fins de melhoria. Ou, por exemplo, a gente teve um vídeo muito legal que foi feito essa semana para um candidato, que ele era todo contando a história daquela comunidade, o quanto aquele deputado tinha melhorado a situação daquela comunidade, tudo com bonequinhos, assim, e como se fosse tudo de massinha, tudo com inteligência artificial. Um vídeo lindo, mas que não prejudica ninguém. Então hoje a gente tem regras muito específicas. Por exemplo, qualquer utilização de inteligência artificial deve ser sinalizada. Eu tenho que, de forma muito clara, deixar para o eleitor a informação de que este vídeo utiliza inteligência artificial. Caso contrário, as condenações são gravíssimas. Ainda havendo a sinalização, hoje a gente tem regulamentação que 72 horas antes do término, antes ali, né, da eleição, a gente não pode ter nenhum tipo de utilização de inteligência artificial. Mas a gente sabe que a gente consegue fazer um vídeo fake no celular em 2 minutos, trocando cabeças aí das pessoas nos vídeos ou fazendo a pessoa falar
coisa que não tinha falado. Até a gente conseguir derrubar isso judicialmente, ou até a gente conseguir provar quem foi, se entrar numa rede circular, por exemplo, o WhatsApp, que a gente não consegue tirar, a gente tem que tirar de um por um, a gente não vai conseguir segurar o dano. Então, o dano da inteligência artificial usado de forma ruim na internet, ele está feito. Ele vai estar feito. Que consequências pode ter? A gente pode ter perda do mandato, tranquilamente. Inelegibilidade, A gente pode ter perda de inelegibilidade, o abuso, então a gente pode ter toda uma caracterização de abuso aí, né? Tem um dos abusos específicos que é a utilização indevida dos meios de comunicação. Então, fake news, uso indevido de inteligência artificial, isso tudo vai caracterizar no uso indevido dos meios de comunicação, que pode gerar a cassação do registro, a cassação do mandato. Ou do diploma, né? Dependendo em que fase que veio a decisão judicial. Mas realmente é algo com o qual a gente vai lidar cada vez mais e talvez seja a nossa primeira eleição com isso mais potente. E vocês, a tua equipe, já está preparado para esse tipo? A primeira recomendação que eu faço hoje, né, quando a gente fecha as equipes de campanha, é a contratação de um técnico de informática, um hacker. Porque a gente vai precisar, quando levar o processo para a justiça, o ideal é que a gente já leve com uma perícia feita, por exemplo, demonstrando, porque que eu tenha, por exemplo, a primeira decisão judicial que a gente tem contra uma notícia falsa ou contra uma utilização indevida de inteligência artificial é a retirada do conteúdo. Se for muito grave, a gente tem a queda da rede social, né? Suspende a rede social até que se resolva a situação. Para que eu tenha uma decisão dessa de forma mais ágil, eu já vou chegar com um laudo demonstrando a utilização da inteligência artificial de forma inequívoca. Caso contrário, eu vou depender do juiz ficar olhando para aquilo 300 vezes e tentando identificar se aquilo é inteligência artificial ou não. Então, hoje a gente já leva os laudos prontos, né? Tem inclusive aplicativos hoje já homologados pela justiça para análise de conteúdo de inteligência artificial. Bacana, né? São temas muito, muito interessantes. Poder de polícia. Você como advogada, como estrategista, o que é isso? Que eu ouço também isso. Então, pode fazer. O poder de polícia, ele é um poder que a própria justiça eleitoral traz para si durante a eleição. Então é muito comum que, por exemplo, agora, no TRE de Santa Catarina, como é uma eleição geral, não é uma eleição municipal, quando é uma eleição municipal, os juízes das zonas eleitorais chamam os partidos para fazer reuniões e acertar determinados ponteiros e estabelecer determinadas regras que vão funcionar para aquela localidade. Então, por exemplo, o TRE de Santa Catarina já começou a fazer suas reuniões com os partidos para determinar X regras. E isso é muito importante. E aí a gente vai ter esse poder de polícia. Outras partes dentro do poder de polícia é determinar, a própria justiça eleitoral determinar o confisco de determinadas propagandas eleitorais, determinar a remoção de conteúdo da internet, determinar que se impeçam de reiterarem determinadas condutas. Então isso tudo vem através do poder de polícia, né? Com essa experiência tua de várias campanhas, desde lá com 12 anos, quando ela participava ativamente, ela sabia mais do que muita gente com idade superior a isso. A gente via ela bem elétrica e interessada. Tem entregando panfleto em sinaleira já. Exatamente, eu também estava lá. Qual foi o maior fracasso que tu teve, juridicamente? Se tu acha, esse caso eu vou ganhar, em termos de eleições. Eu já tive situações, mas é que assim, a justiça como um todo, ela funciona de formas, às vezes, que não é o que a gente espera. E isso não é novidade para ninguém, né? O pessoal fala do STF, fala disso, fala daquilo, mas esse sistema de acomodação do judiciário de acordo com vontades de lado A ou lado B, ele não funciona só lá. Ele está em diversas situações. Então a gente vê inúmeras operações, a gente já viu desembargadores presos, a gente já viu máfias dentro do judiciário em vários estados, vendas de sentenças. Então não é algo novo. Até que alguém seja preso,
inúmeras situações aconteceram. Então, assim, já teve processo, sim, de o processo ter tudo para ganhar, tá tudo certo, não tem nenhum problema jurídico para não ganhar aquele processo e eu chegar no tribunal e levar um 6-0 inexplicavelmente e ser pior que Brasil e Alemanha, assim, sair do tribunal arrastando o pé, porque foi inexplicável. E aí tu tem que sentar e falar para o teu cliente, explicar o inexplicável, né? Ou, por exemplo, situações de compra de voto que tá tudo claro, né? Tem a gravação da compra de voto, tá tudo ali que ocorreu a compra de voto, mas tu não consegue ganhar o processo porque a justiça considera a gravação ilícita, né? Que tu não pode gravar, ainda que tenha ocorrido a compra de voto, ainda que tenha ocorrido o crime, se tu gravar, a gravação não serve de prova. E aí tu tem um processo inteiro que vai por água abaixo, tá ali claro, né? Para todo mundo que houve o crime de compra de voto. E tu não consegue caçar a pessoa, mesmo estando claro, por questões de prova, exclusivamente de prova. E aí é muito comum tu ouvir assim, do próprio tribunal, né? Dos próprios julgadores. Às vezes eles falam, olha, se a gente tivesse mais meia prova, dava, né? Mas era o que a gente tinha, foi o que a gente conseguiu provar. Então tem essas situações, mas assim, já tivemos inúmeras vitórias. Eu tive uma em específico que é muito legal. A gente conseguiu criar, depois de uma sustentação oral, a gente não tinha conseguido a tese, e aí na sustentação oral a gente conseguiu ganhar o processo. Foi uma tese nacional, foi a primeira decisão do Brasil, que foi a de autorização para trocar de partido em casos de fusão. Então, quando há a fusão dos partidos, então a gente teve caso aí do Democratas com o PSL, né, que virou União Brasil, né? Nesse caso em específico a gente conseguiu que os candidatos, que os filiados que tinham um cargo eletivo pudessem migrar para um outro partido e não continuar no União Brasil, sem que aquilo fosse caracterizado em fidelidade partidária. Então a gente conseguiu criar uma possibilidade de eles trocarem de partido mediante a fusão. Isso foi a primeira jurisprudência do Brasil, foi um processo nosso, né? E que depois foi utilizado, hoje é utilizado amplamente, mas a primeira decisão no Brasil foi nossa, no TRE de Santa Catarina. Então assim, são coisas que ao longo aí de 22 anos de carreira, tu vai conquistando vitórias e derrotas, e eu não consigo admitir, por exemplo, que um advogado diga pra ti que só ganhou. Ou ele tem muito processo ou ele nunca advogou, né? Exatamente. Porque todos nós amargamos as nossas derrotas e a gente cresce com elas e faz parte do jogo. Gabriela, o que mudou da campanha daquela época e de agora? É prazeroso, é diferente, ali tinha coração, hoje tem mais razão. Sim, é bem diferente. A gente fazia arrastão, né? Não é o arrastão do Rio de Janeiro, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá lá pra roubar nada. Pra bater carteira, pra fazer nada. A gente fazia os arrastões, era o seguinte, a gente ia com a equipe e dizia, hoje a gente vai passar o bairro tal. E a gente batia de casa em casa daquele bairro, deixando material, conversando com as pessoas. Ia o carro de som na frente, toda a equipe com as bandeiras atrás, todo mundo lá batendo de porta em porta, dividia entre as ruas. E no final do dia a gente tinha feito o arrastão no bairro inteiro. Àquela altura, tinha corre porque a gente tinha derrubado a bandeira do outro partido e colocado nossa. A gente tinha chegado na casa da oposição e tinha convencido a sogra do candidato a votar na gente, aí dava o corre. Aí alguém corria atrás da gente no meio do caminho, a gente entrava em obra para pedir voto para a turma que estava trabalhando, se enroscava nos arame farpado. Então era cheio de emoção. Tinha locais que não dava para gente entrar. Corpo a corpo, né? Hoje... a gente sai para fazer a arrastão, as pessoas não nos recebem, ninguém mais abre, por questão de segurança pública, ninguém mais abre as casas. Até para fazer uma pesquisa, hoje as pesquisas hoje são muito mais tracking, né, por telefone do que efetivamente na rua, por questões de segurança pública ou de insegurança pública, né, digamos. Mas tudo gira mais no entorno da internet,
das redes sociais, de cortes, as falas são mais controladas para tu ter cortes específicos. Tudo hoje, antes a gente era mais emocional, hoje a gente é mais racional, as campanhas são mais estratégicas, né? Não que elas sejam mais baratas por isso, muito pelo contrário. A gente gastava mais sola de sapato, efetivamente, e chorava, chorava bastante, chorava, brigava, e era gostoso, esperneava, batia de frente, às vezes a polícia tinha que separar. Era gostoso. Era muito bom. Doutora Gabriela. Tinha vigília, né? Fazia vigília na véspera, na noite, na véspera da eleição, fazia vigília para conseguir controlar se a gente ainda conseguia trocar algum voto na calada da noite. Então hoje já não tem mais nada disso. Doutora Gabriela, um prazer enorme ter conversado contigo, a gente aprendeu muito aqui, muitas histórias bacanas que chamam a atenção mesmo. Agradeço a tua participação, tua excelente participação, parabéns pelo trabalho que tu faz. Não, obrigada, é muito bom fazer o que a gente ama, né? Todo mundo fala, trabalhar cansa. Cansa, mas se tu trabalha fazendo o que tu ama, vai cansar bem menos. Tu vai cansar, mas tu vai estar satisfeito no final do dia. Então esse é o importante, né? E pensar que tem um objetivo nisso tudo. A gente precisa melhorar democraticamente, a gente precisa evoluir democraticamente. E quanto mais a gente discute isso, quanto mais a gente discute partidos políticos, campanhas eleitorais, sistema eleitoral, quanto mais a gente discutir, mais a gente vai crescer democraticamente. Isso é extremamente importante. As pessoas não podem criminalizar a política ou ficar discutindo como se fosse um fla-flu, né? Tem muito mais que isso. Muito obrigado, então. Boa noite.